Só que para nós, hoje, nós vamos fazer de conta que o 1 não existe, tá? Que a função f não está definida no 1. Porque essa definição de limite, na verdade, ela não depende de f estar ou não definida no ponto 1. Mas a continuidade, sim. Ser f contínua no ponto 1 ou f não ser contínua no ponto 1, daí sim depende e é imprescindível que a função esteja definida no ponto 1. Então, aqui para nós, como só se trata de verificar se existe ou não limite, e nós vamos usar a definição formal, né? Uma definição formal, usando epsilon e usando delta, tá? Que depois a gente abandona, na verdade. Essa limite de f de x quando x tende para um a. Quando x tende para um certo a aqui. Para nós, já vou colocar bem claro que é 1, tá certo? Limite de f de x quando x tende para a 1 aqui é 1, é igual a L, que vai ser igual a 2 aqui, se e somente se, tá? Ou quando, né? Dado um epsilon maior que zero, ou seja, qualquer que seja o epsilon maior que zero que eu venha a dar, certo? Vai existir, deve existir um delta maior que zero, tal que sempre que a distância de x até a, isso aqui é a distância de x até a, se o x está aqui, ó, a distância do x até o ponto A é menor do que a mais delta, tá? Isso aqui, x pertence ao intervalo a menos delta, a mais delta, tá certo? Essa é outra maneira de ver o intervalo, o módulo de x menos a, tá? Então, sempre que x menos a for menor do que esse delta, que eu encontrar, se existir, deve implicar para mim que a distância de f de x até L, o L está aqui, distância de f de x pode estar aqui ou pode estar aqui, tá certo? F de x. Depende se a distância de f de x até L é menor do que epsilon, ou seja, vai ser menor do que L mais epsilon nesse caso aqui. E se o limite de f de x, quando x tende para 1 é igual a 2, onde f de x para nós, f de x é igual a 2x, tá certo? Então, olha o nosso gráfico assim. Aqui, então, dado um epsilon, aqui é o L para nós, tá certo? Aqui é o L que é igual a 2. Então, dado um epsilon maior que zero, vamos pegar aqui um epsilon, tá certo? Um epsilon desse tamanho aqui. Então, esse aqui seria L mais epsilon, e esse aqui seria L menos epsilon. Seria não, é L menos epsilon. Então, o que acontece? Se esse ponto está aqui, ele vem para cá e vem para cá. Então, aqui nós vamos considerar aqui que vai ser para nós a jogada. Graficamente dá para visualizar qual é o meu delta, porque deve existir um delta de tal maneira que sempre que a distância pegar um x que está aqui, ó, um x que está aqui, que a distância dele seja menor do que 1 mais delta, e aqui 1 menos delta, aqui do lado de cá, ok? Então, o que está dizendo a definição? Consigo, dado esse epsilon, tá, formando uma vizinhança. O que é uma vizinhança? É alguma coisa que está aqui ao redor do ponto 1, tá? Tão pequena quanto eu queira. Sempre que vocês me derem um epsilon, eu vou ter que encontrar aqui embaixo um delta, aqui, de tal maneira que sempre que o x estiver no intervalo 1 menos delta, 1 mais delta, o que vai acontecer com a minha função? Como ela é crescente, ela vai estar aqui na parte de cima. Esse aqui é o meu f de x que eu escolhi aqui. Vamos colocar f de chapéu aqui. F chapéu, x chapéu. Então esse aqui é o x chapéu, tá certo? X chapéu. Então, vocês me deram aquele epsilon ali. Se vocês diminuírem o intervalo do epsilon, tá certo? Eu vou ter um outro intervalo aqui ao redor, menorzinho. Meu delta já vai ser menor do que aquele delta que está ali, tá certo? Então, o desafio vai continuar, porque ele nunca termina. Por quê? Porque é um limite. Vocês estão dizendo que sempre que vocês quiserem se aproximar f de x, que é o valor de f de x, né? Para valor L igual a 2,
tá? Sempre se aproximando aqui, eu vou ter que encontrar um delta aqui, de tal maneira, sempre que o x estiver no intervalo 1 menos delta, 1 mais delta, o f de x vai estar ali dentro daquele intervalinho. Qual é esse delta em função, qual é esse delta que está em função de epsilon? Na verdade depende de x também, tá certo? Então, qual é? Vamos encontrar, notem que nós queremos que o x se aproxime do ponto 1, tá certo? De tal maneira que o f de x, que é o 2x, né? F de 2x, se aproxime do 2, tá certo? Os valores do f de x, para cada x que eu pegar aqui, se aproxima do 2. Mas esse x se aproxima do 2, mas ele nunca vai ser 2. Então nós temos que colocar aqui um ingrediente a mais na definição. Vamos colocar aqui um maior do que 0. Então o módulo de x só vai ser 0 se o x for igual a a. Aqui no caso o a é igual a 1. Um delta que dependa do epsilon e do x, de modo geral, tá? Porque existe uma função chamada uniformemente contínua. Daí ela não precisa depender do x, ela depende só do epsilon. Bom, então, nós queremos assim, ó, f de x menos L, f de x é igual a 2x, o L é igual a 2. Para que isso aqui seja menor do que epsilon, é necessário, suficiente, é equivalente a dizer que 2x menos 2 é menor que epsilon. Nós vamos querer usar o x menos 1 menos delta e descobrir qual é esse delta em função daquele epsilon que está lá, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Para ficar o mais perto possível de x menos 1, tá certo? Nós vamos colocar aqui, ó, isso aqui é equivalente a dizer que o módulo de 2 que multiplica x menos 1, tá certo? Eu coloquei aqui o 2 em evidência. Isso aqui é menor do que epsilon. Agora, se somente C, igual a 2 sai para fora do módulo. 2 sai para fora do módulo. Se somente C, 2 que multiplica o módulo de x menos 1 for menor do que epsilon. Agora, aqui, se somente C, módulo de x menos 1 menor do que epsilon sobre 2. Então, o que vocês acham que nós conseguimos aí para o valor de delta? Qual é o valor de delta para nós? Que vai nos garantir que sempre que x menos 1 menor do que delta, f de x menos L vai ser menor do que epsilon. É tomar o delta igual a epsilon sobre 2, que está aqui, ó. Então, para essa função que está aí, é muito claro e fácil. Mas para outras funções, é muito difícil e não vale a pena calcular o limite usando epsilon e delta. É só isso aí. É só essa aí. Mais simples, botar o x ao quadrado e dá d ainda pelo gráfico, ok? Mas então, matematicamente a gente matou a questão. Esse aqui para nós é o nosso epsilon, nosso delta. Por quê? Porque eu preciso colocar agora aqui, ó. Então agora, já que a gente chegou naquele ponto que está lá, agora então é o seguinte, então, tome, porque existe delta igual a epsilon sobre 2. Quando eu tomar epsilon sobre 2, então x menos 1 módulo menor do que delta, tá certo? Que é igual a epsilon sobre 2, agora a gente faz ao contrário. X menos 1 menor do que delta, e o delta nós escolhemos como sendo epsilon sobre 2, ok? Então, se eu multiplicar agora os dois lados da desigualdade por 2, 2 multiplica x menos 1, porque eu vou querer chegar aqui, ó, é menor que 2 que multiplica delta, tá? Isso aqui é delta igual a epsilon 2, isso aqui é 2 vezes o epsilon sobre 2. Isso aqui vai embora, aqui fica, então, do lado direito, fica epsilon. Então, isso aqui é menor que 2 vezes delta, é menor que epsilon. E do lado de cá, nós vamos colocar isso aqui para dentro agora, fazer o contrário. Então fica 2x menos 2 módulo, tá certo? Menor do que epsilon. Isso aqui é o f de x, esse aqui é o f de x, esse aqui é o L para nós, né? Esse aqui é o A para nós. Então nós conseguimos sim.